Léo, você deveria apoiar o projeto da deputada Erika Hilton do PSOL, que acaba com a escala 6x1 e implementa a escala 4x3. É verdade, seria muito mais fácil pra mim apoiar esse projeto. Como deputado ia agradar muita gente, mas como economista, eu sou obrigado a falar das consequências disso. Porque veja, você pode escolher o que você quiser, não tem problema, mas você não pode evitar as consequências das suas escolhas. Pois é, se a gente reduzir a escala de 6x1 para 4x3, isso significa uma redução da força de trabalho em 33%, certo? Sim, isso não tá em contestação aqui. Agora, se a força de trabalho diminui 33%, mas os salários são mantidos, o custo do trabalho aumenta para as empresas. E no curto prazo, isso pode parecer vantajoso para alguns, mas há consequências inevitáveis para todos. Quem paga a conta por isso? Bem, quando o custo do trabalho aumenta, três coisas podem acontecer. As empresas podem repassar o custo aumentando os preços. Nesse caso, todos os consumidores pagam a conta dessa inflação. 2. As empresas buscam alternativas como o trabalho informal para cortar os custos. Nesse caso, quem paga são os trabalhadores, que não vão possuir mais direito nenhum na informalidade. 3. As empresas podem contratar menos e até substituir gente por máquina. Quem paga nesse caso são os trabalhadores com menos empregos. Ah, eu não acredito que isso aconteça. Ok, não precisa acreditar em mim, basta olhar os dados. As empresas que utilizam escala 6x1 geralmente estão no setor de serviços, onde a informalidade é mais alta. Só para você ter uma ideia, na construção civil, 60% dos trabalhadores são informais. No comércio, esse número é de 40%. Veja o caso das empregadas domésticas. Em 2013, o governo Dilma aprovou uma PEC das domésticas que jurava que aumentaria os direitos, o emprego, o salário. Pois é, passados 10 anos, o que aconteceu? A informalidade, que já era alta, 68%, passou para 75% e não teve aumento de salário nem do número de contratações. Quem sofreu? Foi elas. Agora vamos ver outra pesquisa. Uma tese de um aluno de PhD em economia olhou como a reforma portuguesa, que reduziu as horas de 44 para 40 horas em 1996 na caneta, impactou o emprego, a produção e a produtividade das empresas. Resultado? Com o aumento desse custo de trabalho, as empresas afetadas reduziram suas vendas e diminuíram as contratações. Veja só. Uma outra pesquisa olhou 25 países desenvolvidos e mostra que a redução de 1% nas horas de trabalho de forma artificial, ou seja, na caneta, aumentou a automação em 1%. Ou seja, eles sofreram. Ainda assim, é natural que os trabalhadores queiram trabalhar menos horas. Sim, eu concordo. Todos podem e devem, trabalhar menos horas. Mas há formas melhores de fazer isso. É exatamente por isso que eu defendo que o trabalhador tem o direito de negociar direto com o seu empregador, recebendo um salário mínimo por hora trabalhada. Nos Estados Unidos, é assim que acontece. O salário mínimo é de 7,25 dólares por hora trabalhada. Quem trabalha mais, ganha mais. Quem trabalha menos, ganha menos. Mas todo mundo pode escolher e eu defendo isso. Ah, você é contra a redução das horas trabalhadas. Negativo, amigo. O que eu tô alertando aqui é que fica fácil esses políticos pagarem de heróis, sendo que quem paga a conta dessas escolhas populistas não são eles. São os trabalhadores que vão ver seus empregos ameaçados, com seus salários corroídos pela inflação, suas funções substituídas por máquinas e cada vez mais empregos. Se a gente realmente quer uma redução de horas trabalhadas de forma sustentável, a gente tem que olhar como outros países conseguiram isso. E eles conseguiram, mas não foi através da caneta ou do populismo de políticos. Foi investindo em tecnologia, máquinas, equipamentos, acabando com a burocracia das empresas, foi aumentando a produtividade. Com as pessoas produzindo mais, elas podem descansar mais e terem salários mais altos. Mas ainda assim, se a maioria quiser insistir nisso, tudo bem, é uma escolha. Mas as consequências são essas. Porque é como você dizer para um nutricionista que quer comer 6.000 calorias por dia sem engordar. Um profissional que concorda com você, desculpa, ele vai estar te enganando. Assim como na política. Enganar as pessoas com palavras bonitas é fácil, mas enfrentar a realidade com responsabilidade e coragem, isso sim exige compromisso. E é justamente pela abundância de populistas e a escassez de líderes corajosos que faz o que precisa ser feito para melhorar a vida das pessoas que o nosso país continua pobre. O progresso não vem com promessas vazias, vem com escolhas difíceis que vai ajudar as pessoas, principalmente as que mais precisam, e não com populismo barato. Bem-vindo, muito feliz de ser liderado pelo amigo. Presidente, nos últimos dias o Brasil foi tomado por uma discussão sobre a diminuição da jornada de trabalho de forma mágica. Uma deputada do PSOL apresentou um projeto que ela não conseguiu sequer fazer a conta 4 vezes 8. Ela apresentou na PEC o resultado de 32. Aliás, ela apresentou de 36, quando deveria ser de 32 pelas contas dela. Como é que nós, colega Paulo Bilinski, podemos levar a sério uma PEC onde quem a escreve não sabe fazer uma conta básica de matemática? Pero ridículo! Mas o brasileiro gosta de acreditar em esquerdista. Teve promessas durante a campanha dessa turma do tipo, Lula dizia: vamos abrasileirar o preço da gasolina. Alguém lembra disso? Pois bem, no governo do ódio era menos de R$5 a gasolina.
No governo do amor já está em 6 quase. No governo do ódio, o dólar era 4,70. No governo do conto de fadas, está em quase 6. O gás de cozinha, que Lula dizia que ia baratear, era menos de 100, agora está mais de 150. Agora vem uma deputada que nunca gerou um emprego no Brasil, dizer que de forma mágica pode-se diminuir os dias de trabalho e manter a mesma remuneração. Pois bem, a fórmula que a tal deputada apresenta foi testada até agora em 4 países do mundo. Emirados Árabes, vale somente para o funcionalismo público. A Bélgica, que tem uma jornada de 38 a 45 horas, que o funcionário pode escolher fazer até 10, 12 horas por dia para cumprir a jornada, e aí sim trabalhar 4 horas, 4 dias, coisa que no Brasil não pode, porque o máximo são 8 horas. Na Islândia, o governo está tentando implementar para 1% da população. Vocês sabem quanto que é 1% da população na Islândia? 3 mil pessoas. E na Escócia, o governo também está tentando implementar, mas daí com subsídios estatais. Ou seja, se tira dinheiro dos impostos para subsidiar essa diferença de horas e dias de trabalho. Eu poderia aqui apresentar, presidente, a PEC do 14º, 15º e 16º salário. Eu poderia apresentar uma PEC que o governo tem que colocar R$1 milhão na conta de cada trabalhador. Lugar de palhaço e mágico é no circo, não é no parlamento. Apresentar coisas que não deram certo em lugar nenhum do mundo não passa de proselitismo político. Hoje apresentei uma PEC junto com colegas da oposição para que nós copiemos o que dá certo no mundo. O sistema americano permite que cada trabalhador trabalhe até 1 dia por semana, se assim ele quiser, e descanse às 6. Que ele ganhe por hora trabalhada. Ele tem a liberdade. Nenhum deputado do PSOL ou governo vai dizer quantos dias o trabalhador tem que estar presente no trabalho. Ele decide. Ah, marcou, mas daí é ruim. É engraçado que a gente vê um monte de gente tentando atravessar a fronteira para os Estados Unidos para trabalhar assim. O que nós precisamos é dar liberdade. Liberdade para as pessoas trabalharem o quanto elas quiserem. Não ficarem presas em um sistema lá de 1940, que é a nossa CLT. Vamos parar de ser palhaços aqui. Isso aqui não é circo para criar PECs que não funcionaram e não funcionam em lugar nenhum do mundo. Vamos copiar o que dá certo. Até porque lugar de palhaço e mágico é no picadeiro, não na Câmara dos Deputados. Obrigado, senhor presidente.